houve um treinador de futebol que saiu de um clube. Vocês devem estar a pensar, porquê que isso é bonito? Normalmente não é bonito. Mas este foi bonito, porque foi o David, porque ele foi ovacionado. Não foi o David, foi o David Moyes, treinador do West Ham, uma equipa de Inglaterra. Em 4 anos, ele levou um clube que normalmente lutava para não descer a um clube que está nos 10 primeiros, nas 10 melhores equipas de Inglaterra. E por isso ele foi ovacionado por esse grande trabalho. Ao mesmo tempo, havia já vários adeptos que não estavam contentes, queriam mais. Não é? Queremos sempre mais. E eles pensaram, bom, o David, não é? O David levou-nos até aqui, agora precisamos de outra pessoa para nos levar mais longe. Queremos ir mais longe, precisamos de outro treinador. A mentalidade dos cristãos em Corinto era semelhante. De certa forma, ok, fomos salvos em Cristo através do sacrifício de Jesus, sabedoria de Deus, mas agora temos de ir à procura de algo mais para crescer, para ir para o novo patamar de cristianismo. Pronto, começámos com Paulo, ele pregou bem, mas Apolo já foi algo diferente, e agora queremos crescer, precisamos de outros para podermos crescer para outros patamares de cristianismo. E já ouvimos, não é? Já ouvimos que havia muitas divisões na igreja por causa disso. Já ouvimos que Deus escolheu a loucura em vez da sabedoria dos homens, os fracos para envergonhar os fortes, e o próprio Paulo foi exemplo disso. E foi o que ouvimos a semana passada. E hoje vamos ver acerca da sabedoria, ou seja, o nosso foco esta manhã é acerca da sabedoria. Vamos ver a sabedoria que está oculta, a sabedoria revelada e a sabedoria aplicada. E na sabedoria oculta vamos ver o plano de Deus. E quando há algo oculto, não sei se vocês ficam curiosos, mas tem havido várias mensagens que dizem qualquer coisa e depois fazem uma referência às letras no teclado. Por exemplo, se eu vos dissesse, olha, tenho uma mensagem para vos passar, ela está entre as letras Y e O do vosso teclado. E alguns de vocês estão a pensar, ok, eu sei o WASD, que esses estão para jogar, eu sei as setas, eu sei o espaço, mas onde é que estão essas duas que ele está a falar? A palavra que lá está é UI, é o U e o I. Então a mensagem que eu vos quero passar é, ui, o tempo está estranho, não está? Faz calor, faz frio. Vocês ficam a pensar, mas há sabedoria, há mensagens ocultas? Há coisas que não sabemos bem como é que funcionam. Isso é uma coisa que me chateava muito quando eu era adolescente, ainda hoje, porque não sei, é o cubo mágico. Chateia-me profundamente o cubo mágico, porque nunca soube fazer aquilo. É aquele cubo das várias cores e tem de se alinhar para que cada face fique só de uma cor. Nunca tive um, mas tinha uns primos que tinham, e eu às vezes pegava naquilo um bocadinho, mas isto não dá, isto é impossível, ninguém consegue. E depois ficava chateado porque depois comecei a encontrar pessoas que sabiam fazer aquilo. E ficava chateado com essas pessoas, porque elas sabiam e eu não. E pelos vistos, foi, não sei se este ano ou o ano passado, foi quebrado o recorde. O recorde agora sabem quanto tempo é que é? 3 segundos. 3 segundos para fazer aquilo. É claro que ele fica, dão-lhe o cubo e primeiro ele olha, ok? E depois começa a contar o tempo, zic, 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 e já está. Não é de ficar chateado com ele, é de ficar chateado. Bom, vamos ver esta sabedoria que está oculta, que vai ser revelada e depois como aplicamos. No capítulo 2 de 1 de Coríntios, versículos 6 a 16. E diz assim, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque, se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Mas Deus no revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Não sei se há coisas que te deixam um bocadinho frustrado, mas coisas ocultas, mensagens escondidas, talvez sejam algo que chateia um bocadinho. E nestes versículos 6 a 9, é isso mesmo que Paulo está a dizer. Ou seja, a sabedoria de Deus tem estado oculta, tem estado escondida. E ao mesmo tempo, essa sabedoria que tem sido, é a sabedoria que ele tem pregado, que tem sido exposta, que tem sido proclamada aos cristãos em Corinto. E Paulo diz aqui um termo interessante, aos experimentados, aos maduros. E podemos pensar, de quem é que ele está aqui a falar? Àqueles mais inteligentes? Aos cristãos mais cristãos? Não, porque assim Paulo estaria a fazer aquilo que é o problema da igreja, que é divisões entre os cristãos. Mas ao dizer aos experimentados, aos maduros ou aos perfeitos, noutras traduções, Paulo está a falar com todos os cristãos e está a colocá-los todos no mesmo barco. E está a dizer, esta sabedoria que esteve oculta, que é um mistério, é a sabedoria que ele estava a pregar. Ele e outros estavam a pregar. Porque reparem que Paulo não está a falar apenas por si. Ele diz, expomos sabedoria. Ele não diz, expus a sabedoria. Que sabedoria é esta? É a mensagem do Cristo crucificado. É a mesma mensagem, Paulo, Pedro, Apolo, para todos os cristãos em Corinto. É a mesma mensagem para todos. O que é que esta mensagem tem? Porque é que ela é a sabedoria de Deus? É também as implicações do Evangelho. Ou seja, como viver à luz do Evangelho, como o nosso comportamento, as atitudes, os valores de um seguidor de Cristo. E Paulo vai falar desta sabedoria e vai qualificá-la de 4 formas. A primeira forma é uma forma negativa. Ela não é a sabedoria dos poderosos da época. Ela é diferente. Daqueles que, de certa forma, rejeitaram o rei enviado por Deus. Então ela não é igual à sabedoria que os cristãos estavam a querer imitar lá fora. Ele diz, não, a sabedoria de Deus não é igual a essa. Pois caracteriza de outra forma. Ela esteve oculta no passado, continua um mistério para alguns, para aqueles que olham para a cruz e coçam a cabeça e não sabem porquê que aquele homem morreu naquela cruz. Aqueles que consideram Jesus como se uma figura religiosa, boa, uma figura moral, mas que não conseguem compreender, para eles ainda é um mistério, porque é que Jesus morreu na cruz. E o mistério é este. O mistério já foi revelado. O mistério é como é que Deus vai encontrar pecadores em amor e misericórdia na cruz, através do seu Filho. Foi este mistério que estava velado, disfarçado, ao longo dos anos, ao longo do Velho Testamento, mas que foi revelado de forma plena na pessoa de Jesus. Em Cristo está o poder de Deus para salvar. Mistério resolvido. A terceira qualificação, que Deus pré-ordenou desde a eternidade, que é bastante interessante. Desde a eternidade. Ou seja, nós não somos um plano B. A cruz não é um plano B. Não é porque o plano A falhou, agora vamos ter de fazer isto. Não é aquele sentimento de estamos à espera de 4 pessoas para almoçar, já preparámos a refeição para 4 pessoas e aparecem 8. E é tipo, e agora o que é que eu vou fazer? Vou adicionar mais? Não, mas não vai ficar cozinhado. Vou cozinhar algo à parte? Não, mas não vai encaixar. Então eu fiz aquele prato italiano, agora vou ter de apresentar algo mais português ou um bacalhau. Não, não fica bem, ficamos assim meio confusos. E temos de arranjar um plano B, que é carvoeiro, encomendar frangos. A cruz já estava planeada desde a eternidade. A maneira como Deus ia salvar pecadores já estava planeada desde a eternidade. Não foi um plano B. Não foi.
E este plano é como Deus envergonha os sábios também. Deixa-os envergonhados. Aqueles que seguem o Cristo crucificado vão partilhar da sua glória. Estão a partilhar da sua glória. Em parte agora e plenamente no fim. E a quarta qualificação é que esta sabedoria é incompreendida dos líderes e a evidência está na crucificação do Senhor da glória. Versículo 8, eles não o conheceram, porque se tivessem conhecido jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Recusaram-se a ver as evidências, recusaram-se a seguir aquilo que Jesus estava a dizer e a ver para onde é que ele estava a apontar. E recusaram então a sabedoria de Deus. Então 4 descrições acerca desta sabedoria de Deus. A forma de rejeitar Jesus é não compreender esta sabedoria, é não a aceitar. É de alguma forma estar a alinhar com Pilatos, com Herodes, com Caifás, com todos aqueles que estiveram à volta da cruz. Bom, as divisões na igreja têm acontecido. Aconteceram em Corinto e continuam a acontecer ao longo dos anos. E são um exemplo de seguir a sabedoria do mundo e esquecer a sabedoria de Deus. Não tentar compreender melhor a sabedoria de Deus. E seria tentador para um cristão em Corinto pensar, ok, Deus salvou-me em Cristo, mas agora para desenvolver melhor a minha vida em comunidade, a maneira como eu me relaciono com as outras pessoas, a maneira como eu vou desenvolver, eu preciso de passar para o novo patamar de ser cristão. Então preciso de algo diferente. E provavelmente até foi tentado haver essa mudança, esse novo patamar. Então Paulo pregou desta forma, ele é o Evangelho sim, mas ele usou menos ilustrações, Apolo usou um bocadinho mais de ilustrações, então se calhar é por aí que eu tenho de ir, então Apolo é um exemplo melhor, mas se calhar há exemplos melhores, preciso procurar, preciso de avaliar os pregadores de acordo com a sabedoria do mundo. E caímos assim no erro de rejeitar a sabedoria de Deus. A cruz faz parte de um plano sábio e amoroso para nós. Para toda a humanidade. Nós não somos o plano B de Deus. Ele pensou em nós desde a eternidade e o seu plano envolve glória para nós. É isso que Paulo está a dizer. O seu plano envolve glória para nós na medida em que seguimos o seu Filho, temos a sua glória, não a nossa. Podemos nos gloriar nele, porque ele é o Senhor da glória. E é curioso que depois Paulo está a dizer isto e está a pensar em Isaías, novamente. E já o João Cid tinha mencionado. 1 de Coríntios, Paulo ele pensa muito em Isaías. E esta citação que ele faz é parecido com algo de Isaías. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que é que Isaías estava a pensar quando escreveu isto? Ele está a pensar que ele está a profetizar, Deus está-lhe a dar uma profecia que o povo vai para cativeiro, vai ser preso, vão ser capturados, vão ser levados embora. E Isaías está bastante afetado por isso. E quando ele diz isto, olha, desde a antiguidade não se ouviu nem se ouviu um Deus como tu, que é fiel, que permanece fiel. Mas nós não somos fiéis. O teu povo não tem sido fiel. E no início do capítulo 64 de Isaías, isto é 64, versículo 4. No versículo 1 do capítulo 64 de Isaías, Isaías começa assim. Quem me dera que rasgasses os céus e descesses. A sua angústia era tal de como o teu povo está a ir para cativeiro. Nós vamos ser derrotados, envergonhados, levados embora. Templo destruído. E isto aconteceria 2 anos depois daquilo que Isaías escreveu. Quem me dera que fizesses algo extraordinário e que rasgasses os céus e descesses até nós. Então ele diz, Deus é fiel, nós somos infiéis. Deus tem algo preparado. Quem me dera que ele descesse. É o que Isaías está a dizer no capítulo 64. E Paulo pega nesta esperança de Isaías e diz o quê? O que Deus preparou e planeou é o que aconteceu em Jesus. Em Jesus, de facto, Deus rasgou os céus e desceu e veio até nós. E o que Paulo muda neste versículo de Isaías, Isaías termina com aquele que nele espera, e Paulo usa aqueles que o amam.
esperança, amor. De certa forma, o plano que Isaías está a falar, que Deus vai descer, rasgar os céus e descer, essa espera termina com Cristo, porque Ele realmente veio até nós. E Paulo muda, então nesse aspecto, para esse plano já não precisamos de esperar, mas aquilo que precisamos sempre é de amor. E Paulo vai mais tarde voltar a falar na fé, esperança e amor, e aquele que permanece. E porquê que esse permanece? E porquê também amor? Não só porque o amor deve ser mais central, não só porque o amor é o maior mandamento, amar a Deus com todo o nosso coração, amar o próximo, mas também porque é o que tem faltado numa igreja que enfatiza a sabedoria humana acima da sabedoria de Deus. O uso dos dons espirituais acima do amor fraternal para aqueles que o amam. Sabedoria oculta, nós vemos o plano de Deus. Agora, na sabedoria revelada, nós vemos o Espírito de Deus nos versículos 10 a 12. E vamos ler novamente. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Se eu dissesse assim, Zé Luís, pense numa cor, e o Zé Luís pensa numa cor, e depois eu ia arriscar uma cor qualquer, e até podia acertar. Agora, se eu dissesse assim, eu sei o que é que o Zé Luís está a pensar, eu estaria a mentir. Porque eu não faço ideia, eu podia arriscar qualquer coisa. Algo muito genérico, está a pensar nos problemas. Isto aplicar-se a muitos portugueses, não é? Estamos a pensar nos problemas. Mas não, o que é que Paulo está aqui a dizer? Está a falar acerca de o nosso espírito é o que nos conhece melhor, não é? Nós não sabemos o que é que a outra pessoa está a pensar. Mas o espírito é o papel essencial, porque é a pessoa essencial que agora Paulo vai focar. Ou seja, nesta sabedoria oculta para a sabedoria revelada, o que muda é que de repente Paulo vai enfatizar o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o poder de Deus. Há um poder na forma de um anel que governa todos, o anel que dá título ao filme O Senhor dos Anéis. E a história deste anel é que ele tem um dono, ele foi criado pelo mal da fita, é um senhor chamado Sauron. E quem possui este anel tem acesso a poder. E este poder começa a transformar, cada vez que a pessoa usa do poder do anel, ela vai se assemelhando cada vez mais ao mal da fita, ao senhor Sauron. E uma coisa que este anel quer, acima de tudo, ele quer voltar ao dono. Ele quer voltar, ele quer fazer os possíveis para voltar ao seu dono. Então, eu tenho aqui uns anéis para cristãos, está bem? Não há anéis para a vida cristã, aliás, mas não há anéis de poder para a vida cristã. Mas há o Espírito de Deus. A pessoa que é o Espírito de Deus, que é Deus e que é pessoa. Aquele que ressuscitou Jesus da morte. Aquele através de quem Jesus distribui dons à igreja. E é isso que Paulo enfatiza. Isto teria sido mais apelativo para os cristãos em Corinto, que gostavam muito dos dons do Espírito. Então agora Paulo vai falar acerca do Espírito, eles ficam todos contentes. Mas aquilo que Paulo tem estado a dizer é para todos. Ou seja, versículo 6 ele diz, Deus expôs a sabedoria de Deus aos experimentados, a todos os cristãos, que significa que todos os cristãos são aqueles que amam a Deus, no versículo 9. Então Paulo tem estado sempre a falar para todos, não está a dividir. O plano oculto de Deus é revelado, e aqui vemos também o papel da revelação que o Espírito tem. É o Espírito que convence do pecado. É o Espírito que aplica a salvação em Cristo. É o Espírito que nos leva a conhecer Jesus melhor, que nos leva a conhecer Deus melhor. É o Espírito de Deus. E por ser o Espírito de Deus dado a nós, em nós, então nós podemos conhecer Deus melhor. E a comparação é simples. Quem sabe mais acerca de ti, és tu. Quem sabe mais acerca de Deus, é Deus, é o seu Espírito.
Então, se o seu Espírito está em todo o cristão, então todo o cristão vai ter um poder de revelação, de conhecer Deus cada vez melhor. A grande questão não é quanto do Espírito de Deus tens, a grande questão é qual Espírito tens, porque Paulo também fala aqui de dois Espíritos, o Espírito do mundo e o Espírito de Deus. O Espírito do mundo que revela a sabedoria do mundo, que será reduzida a nada no versículo 6, que não compreende a sabedoria de Deus, de um Messias crucificado, ou será que é o Espírito de Deus? Então o Espírito tem este papel de revelar, mas também de aplicar. E nos versículos 13 a 16 vemos a sabedoria aplicada e a mente de Cristo. E diz assim, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Bom, há aqui alguns versículos que são um bocadinho complicados e que se calhar alguém podia usar para dizer, ok, ninguém manda em mim, eu faço aquilo que eu quero. Ninguém me julga, eu não sou julgado por ninguém. O Espírito revela a sabedoria de Deus e fala também através da palavra que Paulo tem estado a proclamar. As palavras que hoje temos, ou seja, a Bíblia, é a revelação do Espírito para nós. Então se alguém diz, olha, o Espírito deu-me uma revelação, será que ela está aqui? Porque se não está aqui, duvido muito que tenha sido o Espírito de Deus que nos traz esta revelação, cuja revelação aponta sempre para Jesus. O próprio Jesus disse aos seus discípulos, no capítulo 17 de João, ele enfatiza o papel do Espírito em revelar aquilo que ele ensinou, as palavras de Jesus. Então, se queres saber mais sobre Deus, não precisas procurar experiências espirituais, esotéricas. Ler a Bíblia é uma experiência espiritual. É a melhor experiência espiritual. Várias religiões e até algumas denominações desviam-se das Escrituras ao afirmarem que de alguma maneira houve uma revelação especial fora das Escrituras. Por exemplo, e estamos no mês, não é? Catolicismo romano em Portugal. Temos o exemplo da Lúcia, o Francisco e a Jacinta. Não é a tua irmã Lúcia, é outra Lúcia. Crianças que supostamente receberam uma revelação, uma mensagem da parte de Maria, cujo coração é imaculado, supostamente. E dizem que Lúcia se dedicou, uma das crianças que sobreviveu mais tempo, se dedicou a ensinar tudo o que a Senhora lhes tinha ensinado. Onde é que está o Espírito aqui? Onde é que está a palavra revelada do Senhor? Mas é fácil dizer estas coisas para depois manipular as pessoas, para depois criar impérios em nome da religião. Se és cristão, o Espírito de Deus está em ti. O Espírito que revelou a sabedoria oculta de Deus, que agora revela as palavras de Jesus em todas as Escrituras, não precisas de outras fontes de revelação. A Bíblia não fala em outras fontes de revelação. Então confere, por exemplo aqui na igreja, confere aquilo que cantamos com aquilo que temos aqui. E se for diferente, fala connosco. Confere aquilo que ouves do púlpito. E se não é aquilo que está aqui, se achas que não é aquilo que está aqui, fala connosco. Porque é isso que nós queremos. Nós queremos que tudo venha da palavra, através do poder do Espírito Santo. Paulo termina, alguém que não conhece a mente do Senhor e por isso não o pode instruir. E eu creio que ele aqui estará a referir-se, ou seja, aqueles que não são cristãos, eles não conseguem perceber a sabedoria de Deus. E não percebendo a sabedoria de Deus, não podem julgar coisas espirituais. Não podem julgar pessoas espirituais nesse sentido. E creio que é mais isso que ele está a dizer. A pessoa que não é cristã não consegue avaliar bem a cultura cristã. Talvez consiga dizer, e muitos vão dizer, olha, é um grupo diferente. Esperemos nós que o digam. É um grupo diferente, comporta-se de maneira diferente,
mas não conseguem ver as motivações por trás. Não há partida. Podem tentar recriar a cultura do Evangelho, porque gostam da parte do perdão. Então, ao tentarem recriar essa cultura do perdão sem o Evangelho, é algo que não vão conseguir reproduzir. Porquê? Porque vamos ter pessoas a tentar perdoar umas às outras sem a experiência de terem sido perdoadas da forma mais profunda possível dos seus pecados por um Deus amoroso. Não têm essa experiência. Então não vão conseguir criar essa cultura do perdão da mesma forma que a Igreja deve exibir essa cultura do perdão. Não têm a noção de que somos pecadores, ao mesmo tempo com a imagem de Deus distorcida pelo nosso pecado, com a esperança da redenção. Então tudo isto devia fazer parte da nossa cultura. Ou seja, olhamos para o Evangelho e confiamos no Evangelho para nos salvar, pecados perdoados, Espírito em nós. Mas depois como é que vivemos? Vivemos através de uma cultura que deve mostrar o Evangelho no qual nós acreditamos. Seria tentador recorrer à sabedoria do mundo para impressionar as outras pessoas. Quando somos desvalorizados pela nossa fé, quando somos ridicularizados pela nossa falta de expressão. Vocês estão em igrejas muito pequenas, vocês quase não têm expressão em Portugal. Seria tentador usar a sabedoria do mundo. Como? Mas a minha igreja, a igreja em Eiras, não somos 3 ou 4. Somos mais. Somos mais. Mas temos uma televisão. Mas temos um dos nossos músicos, aliás, 2 ou 3 dos nossos músicos participam em uma ou mais bandas. Mas temos café e bolachas no fim, e quando alguém faz anos, ninguém paga, aliás, o aniversariante paga o café é gratuito para quase todos, e às vezes já há bolo de anos. Isto seria tentar impressionar os outros com a sabedoria que não é a sabedoria de Deus. Às vezes tentamos impressionar com outros livros que lemos, com formações que temos. Tentamos mostrar uma personalidade muito fixe para agradar. E tudo isto que eu mencionei, ou melhor, nada disto contribui para que alguém se torne cristão. Porque nada disto é a sabedoria de Deus, é a sabedoria do mundo. Nada disto ajuda a que alguém se torne cristão. Porquê? Porque o poder para alguém se tornar cristão está em Deus, está em Cristo crucificado. Está no Espírito que abre os olhos das pessoas, que as convence do seu pecado, para que vejam Jesus crucificado, para que vejam Deus a rasgar os céus e a vir até nós. Então somos pequenos, sim, mas temos o Evangelho verdadeiro connosco. Temos o poder que ressuscitou Jesus dos mortos em nós, que nos ajuda a compreender a sua palavra, que deve também agora ir aplicando juntamente connosco esta palavra às nossas vidas. E daí a mente de Cristo. Ou seja, o que é ter a mente de Cristo? É ter uma mentalidade que cada vez mais se quer aproximar de Cristo, através do seu Espírito em nós. Os cristãos em Corinto afirmavam ser espirituais, mas tinham-se afastado da cruz. Uma igreja guiada pelo Espírito é uma igreja que foca na palavra. Uma igreja que foca na palavra deve ser uma igreja que é guiada pelo Espírito. Às vezes também há esta tentação. Mas a igreja tal, eles são muito Bíblia e pouco Espírito. Isso não devia existir. A igreja que é focada na palavra deve ser a igreja que é focada no Espírito. E a igreja que é focada no Espírito deve ser a igreja que é focada na palavra, porque é para aqui que o Espírito nos quer trazer. Se não és cristão, queria convidar-te a considerar que a fé cristã não é apenas um grupo de pessoas mais ou menos porreiras, pessoas que talvez consideres boas ou morais. É mais do que isso. A sabedoria de Deus revela como tu e eu podemos ter paz com Deus através de Jesus, através da sua morte, através da sua ressurreição. E é esta imagem da cruz, que é um bocado confusa, mas na cruz Jesus recebe o castigo que eu mereço e os meus pecados merecem, e na cruz há a vida
a sua vida, aquilo que Ele merece, eu recebo. Então há esta troca. E essa é a boa mensagem do Evangelho. E através de Jesus, através da cruz, eu posso ter paz com Deus. Sou reconciliado com Ele. Se és cristão, já pensaste que tens a mente de Cristo? Que responsabilidade, não é? Tens a mente de Cristo, que o Espírito de Deus habita em ti, cheio do conhecimento de Deus. O Espírito que habita em nós é o Espírito que conhece intimamente Deus. E tudo isto por um pequeno preço que depois podes pagar no final deste culto? Não. Tudo isto gratuitamente para aqueles que devem ser caracterizados pelo amor. Talvez em vez de olharmos por cima do ombro para a pessoa que está ao nosso lado, para nos compararmos espiritualmente, para talvez nos sentirmos melhor por causa das falhas que cometemos esta semana, e olhamos para outra e pensamos, mas ok, não estou assim tão mal como aquela outra pessoa. Talvez, em vez disso, possamos lembrar que desde a eternidade Deus pensou na pessoa que está ao nosso lado, no cristão que está a falhar mais do que nós, ou menos do que nós, ao nosso lado. Que essa pessoa que já está a usufruir da glória de Cristo crucificado e irá também usufruir da glória do Cristo ressuscitado de uma forma plena. E esta pessoa respondeu à mesma mensagem do Evangelho que eu e tu respondemos. Talvez devemos lembrar que Deus dá a todos os seguidores de Jesus o seu Espírito. Dá a todos o seu Espírito, que conhece Deus plenamente, e Deus dá graciosamente. Talvez entender também que o papel do Espírito não é ser o nosso animal de estimação, que nós passeamos para onde nós queremos. Mas é Ele que nos deve guiar para a palavra, para que possamos ter as nossas mentes e corações gradualmente transformados à imagem de Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, é difícil olhar para esta passagem e considerar o contexto desta igreja em Corinto e destes cristãos em Corinto e não pensar da maneira como isto também se aplica a nós, como de certa forma também nós por vezes temos este potencial para dividir, este potencial de comparação, mas agradecemos-te porque a tua graça é maior que as nossas falhas. Agradecemos-te porque não nos deixas sozinhos para viver a vida cristã. Senhor, ajuda-nos a lembrar que de facto a salvação não é apenas uma oração, a salvação não é apenas uma frase que estamos a confiar em ti, mas é mais do que isso. A salvação é um processo também. Agradecemos porque naquele momento em que confiamos em ti, estamos salvos. Ou seja, já não há mais condenação. E agradecemos-te por isso. Mas, Senhor, coloca em nós também esta manhã esta responsabilidade de vivermos as implicações do Evangelho, de vivermos aquilo que acreditamos, de promovermos aqui uma cultura do Evangelho. Uma cultura do Evangelho que nós afirmamos acreditar. E que essa cultura nos possa marcar nas nossas famílias, nos nossos empregos, com os nossos vizinhos. E, Senhor, é neste momento que pensamos nas tentações que temos, principalmente quando estamos com outras pessoas, de esquecer esta cultura do Evangelho, de esquecer a tua sabedoria e nos apegarmos à sabedoria humana. E, Senhor, queremos pedir-te perdão por isso. Queremos pedir-te que através do teu Espírito nos possas conduzir a toda a tua verdade, a toda a tua sabedoria. Senhor, ajuda-nos a crescer espiritualmente, a crescer no conhecimento de Jesus. Quem conheceu a tua mente? Agradecemos porque nós temos a mente de Cristo, porque estamos a confiar em Cristo. Senhor, oramos para que, se há alguém aqui que ainda não está a confiar, Senhor, que o teu Espírito possa convencer essa pessoa do seu pecado. E que essa pessoa possa colocar a sua fé, que ela possa entregar a sua vida a ti.
que ela possa ver-te como nós te vemos. Senhor, ajuda-nos a nós a cuidar uns dos outros, a promover estas boas notícias do Evangelho. Senhor, agradecemos-te pela tua sabedoria, agradecemos pelo teu Espírito, agradecemos pelo teu Filho, agradecemos-te porque tu, de facto, rasgaste os céus e vieste até nós, na pessoa de Jesus. Oramos em seu nome. Amém.